Certa vez, um arqueiro experiente convidou um aluno seu, no momento que ele estava praticando o lançamento da sua flecha, e ele não errava nada, nenhum alvo, a cerca até de 300 metros. Era impressionante a sua mira. E um dia ele colocou o seu aluno ao lado e tampou a sua visão, colocou uma venda nos seus olhos e falou: preste atenção no que vai acontecer agora. Aí mirou, o seu aluno ficou muito impressionado com aquilo, falou: eu já vi ele acertar, ele não erra uma, mas agora com essa venda nos olhos, a essa distância. E aí ele pegou a lança, a flecha, e quando ele retesou o arco e soltou, a flecha saiu numa direção que não tinha nada a ver. Foi até constrangedor. Ela foi para um lado, longe do alvo, saiu desorientada. O aluno não entendeu nada, pensou que o professor ia agora, né, se jactanciar, se engrandecer diante daquele filho. Não entendeu nada, aí falou assim, o professor tirou a venda dos olhos e o aluno falou assim: professor, o senhor errou muito, eu não entendi nada. Ele falou: mas era isso que eu queria que você entendesse. Ninguém consegue acertar um alvo sem que os seus olhos estejam fitos nele. Essa mensagem hoje de manhã fala tudo sobre isso, sobre qual é o alvo da nossa vida, como precisamos caminhar até o alvo e como podemos nos manter com os olhos fitos nesse alvo. Vocês leram aí: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o quê? Para onde? O alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está diferente a versão? Não? Então, a fim de ganhar o quê? A última frase: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados do Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso. Escreve para os crentes da cidade de Filipos. A sua situação não é fácil para ele escrever uma carta dessa. Para quem já teve a oportunidade de visitar a prisão em que Paulo esteve, sujeira, haviam prisões que não tinham banheiros e reuniam dezenas e dezenas de detentos. Como eles administravam isso, não me pergunte, que eu não sei. Alguns eram acorrentados. Uma das prisões, a posição era terrível. Não sei como é que um ser humano conseguia sobreviver por tanto tempo. Eu vou mostrar aqui. Ele tinha que se ajoelhar, colocar o seu joelho no chão, e vinha uma estrutura, uma algema que prendia a canela dele aqui, e tinha que ficar nessa posição. Ou assim, preso ali. Durante horas e horas. Mas ali, naquele lugar, Paulo não perdeu os seus olhos do alvo. Escreve essa carta, que é um banho de contentamento cristão, de motivação, de fé para os cristãos. É aqui que ele fala: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É nessa carta que Paulo, cheio de entusiasmo, um otimismo sobrenatural, fortalece as pessoas. O olho dele estava para o Senhor ali. Quando a gente lê essa passagem, algumas coisas nos saltam aos olhos para entender por que é que Paulo está falando dessa importância. Ele fala que, olha, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Então, a primeira coisa que a gente descobre quando a gente precisa olhar para o alvo é que a humildade e a dependência de Deus são fundamentais na nossa vida para a gente continuar olhando para Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, se ele fala isso, olha, nem eu mesmo julgo já tenho alcançado, porque nos versículos anteriores ele está falando sobre um alvo, sobre um modelo de espiritualidade para as nossas vidas. Ele fala assim: eu nem sei se eu alcancei, mas olha, então essa dependência
de você não achar que você é o sabe-tudo, que eu sou o sabe-tudo e estou vivendo independente de Deus, é fundamental para a gente olhar para Deus, porque se não fizermos isso, vamos olhar para nós mesmos, ou para outra coisa, ou outra paixão, ou ídolo que acontecer, ou outro propósito que acontecer na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras, ele fala assim, mas uma coisa faço. Eu acho curioso essas palavras, penso e faço. Repete comigo, o quê? Penso e faço. Ele faz claramente uma relação. Porque às vezes o problema da nossa caminhada é o que está na nossa mente, e não a caminhada em si. Tribulações, lutas, desconfianças, problemas, os sustos que levamos, os diagnósticos que recebemos, isso faz, às vezes, um estrago momentâneo que ainda nem sequer o próprio problema produziu ainda. Porque eu e você somos fracos, somos limitados, tudo é uma pancada nas nossas emoções, nos ferimos e precisamos nos restaurar. Então ele fala assim, então eu não penso, mas eu faço. Olha a relação, eu não penso, mas eu faço. Lógico que em várias passagens na Bíblia, a Bíblia está pedindo para a gente usar a nossa razão, que é um dom de Deus, ter bom senso, pensar, raciocinar, ter discernimento. Ele fala, quando você for construir uma torre, calcule primeiro. Mas ele está falando aqui da vida que já foi comprometida pelos seus problemas, pelas lutas, ao ponto que a gente só fica com pensamentos circulares, com a cabeça nisso. E ele está falando, não penso, eu faço. E esse fazer é obedecer a Deus. Não, nessa hora não penso, eu obedeço. Nessa hora eu paro um pouco de pensar. E eu vou obedecer a Deus. Uma coisa eu faço, é o foco do que a obediência leva a gente. A gente precisa, além da humildade, da dependência, ter obediência para continuar seguindo nos caminhos do Senhor. E vou esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque as coisas que fazem parte das nossas cargas, prendem a nossa caminhada e vão nos segurando nessa caminhada. A gente quer avançar e não consegue, porque nós estamos presos a experiências do passado, uma porção de coisas do passado na nossa cabeça. Muitas vezes nós estamos presos pela amargura, pelo pecado, pelas decepções, pelo abuso, pelos traumas, tribulações, desânimos, enfermidades, medo, insegurança, indecisões, incredulidade, tudo isso está como uma bagagem pesada. Mas a gente precisa superar, amém, gente? A vida tem que seguir. Nós precisamos pedir força ao Senhor e que Ele nos conduza, amém, gente? E não tem jeito, e vou deixando para trás. Lendo uma vez um testemunho de missionários britânicos chegando no Polo Norte e evangelizando pela primeira vez, quando foram falar com os esquimós, na hora de aprender a língua deles, descobriram que no vocabulário deles não tinha uma palavra para perdão. Não tinha uma palavra para perdão. É como no português há uma palavra chamada saudade, em outras línguas não existe essa palavra. Para explicar isso, é difícil explicar isso para algumas línguas. Lá eles não tinham a palavra perdão. E eles queriam explicar e os esquimós estão tentando entender. Aí ele faz assim, eu acho que a gente entendeu, não tem uma palavra não, mas fala uma frase que colocar. Eu estou entendendo, isso tem a ver com os relacionamentos, né? É perdão que você quer, né? Entendi. Então a gente tem uma frase aqui. A gente olha um para o outro no olho, com carinho, segura a mão, olha no olho e diz assim, a gente não vai lembrar mais disso. Fale essa frase, que todo esquimó vai entender o que você está falando. Na nossa cultura é assim. Eu creio, meus irmãos, que as cargas, elas são pesadas da jornada. Paulo tinha muita experiência disso. Em uma de suas cartas, ele escreve, todos me abandonaram. Todos. A gente acha que a vida cristã vai ser cheia de vitórias, mas a gente encontra dificuldades no caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas ele fala, avançando para as que estão adiante. Percebe o movimento? Não dá para parar. Vamos avançar. Avançando para as coisas que estão adiante. Porque também vem muitas coisas boas de Deus pela frente, gente.
E lá no final a gente pode lembrar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu posso avançar, porque outras bênçãos virão pela frente. Porque aquilo que eu aprendi vai servir para novos tempos na minha vida, para outros momentos que eu achava que eu era incapaz de superar. O que eu achava, se vai mexer, ou se as estruturas vão ser mexidas da minha família, da minha vida, do meu futuro, como eu vou superar? Ah, mas ele fez com que essa vida fosse uma escola e você vai superar isso em nome de Jesus. Essa é uma metáfora para a gente entender que se prosseguirmos, se nós tivermos perseverança, nós vamos encontrar o alvo da fé cristã. E vamos seguir nesse alvo da fé cristã. Mas não pense que isso é só para o final de tudo. Hoje, a gente já pode viver esse estilo de vida. Lógico que tem o céu, lógico que tem um galardão, lógico que tem a glorificação. Mas ele está falando de um tipo de vida do qual você pode viver controlando esses pensamentos, obedecendo a Deus, esquecendo das coisas que para trás vão ficando e avançando para as que estão diante de você e perseverando e prosseguindo para o alvo. Caminhe. Eu aconselho você a andar. Quem estuda economia sabe que às vezes tem um termo, é esquisito esse termo que eu vou tirar, nem parece um termo de economia. Mas às vezes a preocupação dos economistas e dos macroeconomistas é que o país esteja andando para frente. E eles falam assim, olha, mesmo que esteja em andar de bêbado, mas se estiver andando para frente, é melhor. Deixa eu falar, mesmo que a gente esteja caminhando claudicante, mesmo que a gente esteja com dificuldade, mesmo que a gente não seja um herói, mesmo que a gente não consiga fazer com aquela força toda que a gente acha que o ser humano tem, e não tem não, gente. A gente depende muito de Deus, independente das nossas limitações, fraquezas, e que a gente tem que as descobrir todos os dias e pedir que o Senhor nos capacite a cada dia, e independente disso, dessa caminhada, se vamos estar meio num zigue-zague, meio num voo cheio de nuvens e turbulências e tempestades, o importante é a gente perseverar e perseguir o caminho de Jesus Cristo. Nele, o Senhor chama o seu evangelho de uma experiência, de uma metáfora chamada o caminho. É fundamental que a gente lembre disso. O primeiro nome que o cristianismo teve no Novo Testamento, qual foi? Quem lembra? O caminho. O caminho. Então, siga nesse caminho, prossiga nesse caminho. Às vezes, eu estou num culto assim e revejo uma pessoa que há muito tempo eu não via. Às vezes, por bons motivos, viajou, transferiu. Às vezes, porque tinha se afastado da fé. E ela entra, ela olha para mim, às vezes, desconfiada. Ela olha para mim, envergonhada. Pois, para mim, é uma alegria enorme. É uma realização que me emociona e tira lágrimas dos meus olhos quando eu vejo você que estava sumido ou perdido, porque você está voltando. Se você está vindo para aqui, você quer voltar para o caminho, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa também é uma metáfora do apóstolo Paulo para explicar a luta interior incansável entre a nossa carne e o espírito. Nós temos essa luta. E que são gladiadores dentro de nós. A gente quer fazer o bem e não consegue. Há áreas da nossa vida com dificuldades. E a gente fica lutando. Nós somos compulsivos em outras. E nós queremos uma libertação. Sabemos que aquilo não se parece com Jesus. Se Jesus estivesse fazendo, ou se eu perguntasse o que Jesus faria, não faria aquilo. E eu fico lutando, mas o apóstolo está falando, então lute. Porque o segredo é o seguinte, daqui até lá vai ter luta. Então não desista, lute, porque ele vai ser o seu libertador diário. Seu libertador diário. E ele chega com a mão poderosa dele, forte e poderosa. Lembrar também que muitas coisas são importantes na vida. São alvos, são projetos na sua vida. Mas nada pode ser mais importante do que a soberana vocação, do que a maior, a soberana, a que governa. Aqui governa, soberano é governo, é a maior, a soberana vocação em Cristo Jesus na sua vida.
Lógico que você pode ter alvos, os seus estudos, vocação, profissão, casamento, né? Tem gente que está cheio de projetos aí na vida. Olha, que você seja abençoado e bem-sucedido em tudo que você fizer. Oro por isso, viu? Oro. Mas há uma soberana vocação. Amém? Há uma vontade, há um chamado soberano para a nossa vida, que a gente pega, coloca no nosso coração, que é Jesus Cristo, e converte em prática diante de todos esses alvos. E ele mexe. Aí ele vai trazendo a graça e a glória de Deus para cada um desses alvos, e nós vamos vivendo para a glória deles, seja comer, seja beber, seja lá o que estivermos fazendo, façamos tudo para a glória dele. E por entendermos a soberana vocação, a gente fala aquilo que não edifica, aquilo que não traz glória de Deus, eu não vou insistir nisso, porque ele é a soberana vocação na minha vida. Amém, queridos? Eu, quando leio sobre essa história do alvo, vem logo a imagem de Moisés na minha cabeça. Moisés é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Eu queria trazer ele para a nossa experiência hoje aqui. Tinha tudo para dar errado. Vinha de uma nação escrava, subalterna, uma nação que estava ali totalmente distante de qualquer cuidado humano. Mas veja como é que é, ele é deixado pela sua mãe, e se ele não entendesse bem essa história, que poderia receber isso de maneira diferente, uma pessoa que já começa a sua vida rejeitado, é colocado num cesto, é recebido por uma mãe, filha de Faraó, que não podia ter filhos. Olha a soberania de Deus acontecendo. E ali ele é recebido e ela cuida, e aí é amamentada por gente da própria família biológica, que Deus aproxima e estrutura isso, uma coisa incrível. Mas se olhar para um lado, ele tem uma opção de coisas para reclamar. Por quê? Não é legal você ser abandonado pela sua mãe num cesto, ser cuidada. Essa não é a normalidade. Mas, por outro lado, se ele manter os olhos fitos em Deus, ele vai entender a soberania de Deus na vida dele. E vai crescendo ali, vai tendo a melhor formação. Fico imaginando nos nossos dias, filho do império mais poderoso, um homem de guerra, um homem treinado nas ciências mais avançadas do seu tempo, um homem de uma formação incrível, já era, só pela formação que recebeu, um grande estadista, incrivelmente capaz de poder influenciar nações. Um homem que para mim era super preparado, era como se fosse aquele personagem do seriado 24 Horas, qual é o nome dele? O Jack Bauer, né? Ele era meio 007, assim, né? Porque ele matou um cara, enterrou o cara, escondeu. Isso é coisa de filme, né? Não, a gente vê o cara estava aprontando né? Estava cometendo aos olhos dele uma injustiça, ele foi lá e matou. O texto de Atos fala, sabendo que ele seria o libertador de Israel, ele tinha já no coração dele uma revelação, ele acabou matando o soldado que estava ali oprimindo um hebreu. Aí enterra, fica coberto ali, e aí achando que ninguém ia descobrir, logo depois descobriram e o pecado dele vem à tona e aquilo é um problema para ele. Ele caminha, sai da terra de Faraó, vai para o deserto. Aí é uma experiência que ninguém entende. 40 anos lá, sai com problemas com relação a esse homicídio e a sua própria identidade. Muitos acham que é homicídio. Eu acho que é a identidade de Moisés que o levou a fazer aquilo. É o conflito dele. Que foi, a gota d'água foi aquilo que aconteceu. 40 anos no deserto. Ele tinha 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Ali, o que você faz no deserto, gente? Imagina. Eu fico às vezes perguntando, o que a gente faz? Eu já atravessei um deserto enorme. Enorme. Não tem o que você fazer. Né? Você fica com saudade no cinema, você fica com saudade de ouvir a voz dos outros, você fica com saudade de uma cama boazinha, de uma temperatura boa, de alguma coisa que anime mais, está lá ele no deserto de Midian cuidando de ovelhas.
Aí ele foi ser empregado do seu sogro, foi trabalhar para ele. Parece que não tem lógica nenhuma. Eu não sei se você está vivendo alguma coisa que parece que não tem lógica o tempo que você está vivendo. E aí eu lembro que mesmo que a gente às vezes deixe de fitar os nossos olhos de Deus, graças a Deus, porque Deus não esquece de fitar os olhos dele na nossa vida. É o estudante que está na faculdade, tem vários sonhos, aí logo no primeiro ano do seminário, aí tem, segundo ano do seminário, né? Ele começa bem, aí tem grego. Falou, Senhor, eu queria evangelizar, eu queria ganhar gente para Jesus. Aí tem grego e hebraico, aí leva pau, é reprovado no semestre. Aí fala, vou entregar a minha vocação, o que é isso? É o aluno que chega na faculdade e achou que ia ter o grande momento da sua vida e encontra uma pedreira na frente dele. É aquele que pega o pior professor. É aquele que olha o produto do seu esforço e não tem retorno nenhum. O que é que está acontecendo? Mas Deus também está de olho na sua vida. Amém. Aí tem esses 40 anos do deserto de Midian. Aí ele salta, depois vem o seu encontro na sarça que ardia lá no Monte Horebe. Uma coisa esquisita, né, gente? Se um galho daquele começa a falar e brilhar, eu saio correndo, né? Mas os olhos dele estavam no Senhor. E ele ficou ali olhando para o Senhor e Deus falou para ele. Porque quando a gente obedece, quando a gente espera, quando a gente está disposto a ouvir a voz de Deus, esperando que ela fale aos nossos corações, quando ela fala, a gente para ouvir o que Deus tem para falar. Amém, queridos? E ali ele sai dali para ser o Moisés que a gente conhece na palavra. Esse Moisés que todo mundo gosta de lembrar, que liderou milhões de pessoas pelo deserto. E quando chegou lá para atravessar o mar que havia se fechado, esse homem que havia passado 80 anos, com aquela experiência de saber quem ele era, o que é que ele não era, ele descobriu quem era Deus. Amém, gente? Que é isso que a gente tem que estar a olhar para o Senhor, descobrirmos quem é Deus na nossa vida, quem Ele é primeiro e depois na nossa vida, e o que Ele é capaz de fazer. E no meio daquele clamor, no meio daquela dificuldade, no meio daquelas coisas todas, Êxodo 14, 15, diz para a gente, no meio daquela confusão toda, no meio de pessoas impressionadas com o desafio, com os carros de Faraó, vão olhar para onde? O que a gente faz? A gente lembra, meus irmãos, que a fé é o olhar mais sobrenatural que existe, porque quando a gente olha para Deus e para a fé, e para o nosso caminho com fé, esse olhar é sobrenatural. E às vezes a gente já está só no clamor, e é hora de andar, é hora de agir, é hora de realizar, é hora de dar o passo, é hora de seguir, é hora de você continuar semeando, é hora também de você começar a colher, e nessa hora a gente parece que se intimida, a gente acha que é a hora de a gente só ficar orando, e não é só a hora de orar, ele já ouviu o nosso clamor. E aí ele diz lá, por que clamas a mim? Deus falando, olha que voz, olha, já pensou você ouvindo isso? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Olha para quem está ao seu lado e diz assim, marcha, fala isso. Por que vocês estão clamando agora? Amém, continua orando, mas eu já ouvi a oração de vocês, agora sigam em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É lindo lembrarmos disso, meus irmãos. É lindo a gente lembrar. Tem muitas aplicações. Para a vida particular das pessoas, a gente crê. Olha, se você sair daqui com a fé em Jesus, você fez a melhor coisa do mundo. Amém? Tomara que tenha para a sua vida. Às vezes a gente tem que acreditar em coisas para coisas básicas da vida. Me lembro aqui da mãe de um menino que recebeu uma triste, péssima notícia. Horrível notícia, com um funcionário da escola trazendo seu filho, fala assim, esse seu filho é muito confuso, ele não tem capacidade de aprender, ele não vai aprender nada, e ele está dando problema na escola, e ele é muito devagar e está retardando toda a aula. Nessa época, se tratava a escola assim, crianças na escola assim, e largou na mão da mãe. Qual é a mãe que quer vivenciar um negócio desse, gente? Ouviu o que ouviu? De repente você está ouvindo coisas que você não quer ouvir. Ouviu o que ouviu, olha para a família e fala assim, acabou minha família. Uma mãe fala assim, eu quero viver para os meus filhos.
Mas ela era uma professora. E ela foi cuidar do seu filho. Seu filho não foi para a escola. Ela foi cuidar do seu filho. E ela se dedicou ao seu filho. Esse rapaz, passados anos, cresceu. Ele se tornou um inventor. O nome dele era Thomas Edison. Fez mais de 1000 descobertas, né? Mais de 1000 invenções. Inventou a vitrola, a radiola, na época se chamava fonógrafo, né? Inventou a lâmpada, inventou o telefone. Então eu creio, gente, e aqui eu trago essa aplicação para a nossa família, amém? Às vezes nós estamos perdendo o alvo de Cristo dentro da nossa casa, para os outros alvos que a sociedade exige de nós. Eu peço em nome do Senhor Jesus, seja um pai dedicado, seja uma mãe dedicada, dedique-se uns aos outros. Amém, queridos? Porque se tem uma colheita maravilhosa, é quando pais se dedicam a seus filhos, como Cristo se dedicaria à sua própria família. Faça e pense dessa maneira. Essa é uma semente que não volta vazia, porque a palavra não volta vazia. Eles vão voltar para essa sociedade tão corrompida, tão cheia de ideologias, tão lançada à sua própria sorte. Se elas verem Cristo em você e você passar o evangelho para a vida delas, ao invés de você ver os seus filhos indo e você ficar com medo, a despeito do alvo profissional e de vida que eles tiverem, eles, mais do que isso, eles serão até missionários nesse mundo. Viverão levando a tocha de Jesus para onde for. A palavra do Senhor não voltará vazia. Tenha esse alvo para dentro da sua casa. Não deixe Satanás destruir o seu casamento. Quando a gente está numa crise matrimonial, é o ápice do fato da gente estar olhando para a gente. Entram numa sala de aconselhamento, o casal falam, acusam o tempo todo. É muito comum a gente fazer o que eu vou dizer aqui. E eles passam 1 hora acusando, ele fez isso, ela fez isso, está assim, está assim. No final, acaba de tudo. Apesar da gente poder usar de psicologia, apesar da gente poder ajudar e ter uma boa conversa, eu sou um pastor. Eu estou ali para trazer pessoas para mais próximo de Deus, amém? Porque nós cremos que ao estarem mais próximos de Deus, como nessa palavra do apóstolo Paulo, que olhe para o alvo, faz todo sentido você olhar para o alvo, porque aquilo vai transformar a sua vida. E na hora que termina todo mundo de acusar, eu olho para onde é que está Deus nessa história. É um susto que eles levam. Normalmente falam, parece que a gente está inventando isso na hora. Por quê? Porque ao invés daqueles problemas fazer com que a gente olhe para o Senhor, a gente começa a olhar para cada um de nós e a gente se enche, e olhar para a gente vai se inflar cada vez mais. Olhe para o Senhor Jesus. Ele vai corrigir a rota. É um segredo da vida. A gente não vai conseguir andar 100% no caminho. A gente dá umas farrapadas às vezes, a gente se esquece, a gente cai, a gente vai lá. Mas eu fui nadador e, diferentemente da natação no oceano e natação na piscina, são duas coisas diferentes. Na piscina, você com óculos, você olha para lá, tem uma raia, você nunca perde o caminho, você olha para baixo. No oceano, você tem um problema. É que mesmo de óculos, o nível da água faz com que você vire muito pescoço. Então você dá uma quantidade de braçadas e tem que dar uma varrida com os olhos e meter o pescoço de novo, dar várias braçadas, dar uma varrida para ver se você está. Porque a cada 3, 4 braçadas você sai do caminho. 3, 4 braçadas você sai do caminho. Até uma história que no meio da natação tem, de que o nadador faz assim, olha, para eu não ficar olhando, eu vou me integrar ao pelotão. E eles tinham se distanciado 500 metros da boia, fora da curva da boia. Todo mundo voltar, porque a maioria achava que as pessoas estavam sabendo o que tinham que fazer, mas a maioria não revela nada. Quem revela é caminhar olhando para Jesus e para o seu evangelho. Amém, meus irmãos? Eu queria tanto falar, já não tem nem tempo mais para a gente continuar falando. Meus irmãos, César, que é um corredor daqui, fala da importância, que é um irmão nosso, é corredor, corre 180 quilômetros, 170 quilômetros, é impressionante, né? Eu, quando dou meia volta na Jaqueira, já estou acabado, né?
Chega a correr mais de 170 quilômetros, ele. Ele me impressiona aquilo. Ele contando que quando ele esteve correndo na São Silvestre, a principal arquibancada é numa ladeira que tem. Eles falam que eles às vezes passam nessa ladeira correndo e é terrível aquilo. É cansativo aquela ladeira. Alguém aqui, eu conheço outros que já correram a São Silvestre. E é terrível porque cansa a ladeira ali. Aí o que eles fizeram? Colocaram 2 arquibancadas. E as pessoas vão ali com uma motivação. Dá força para quem está correndo. Ele falou para mim, falou, Bispo Alexandre, quando eu vinha correndo, cansado, que a gente chega nessa ladeira, olha, está no meio da ladeira, chega essas arquibancadas. Você começa a ouvir pessoas torcendo por você, gritando por você. Acontece uma renovação na sua força na hora. Na hora. E a gente começa a ter força para correr e a gente consegue cumprir aquela etapa. Isso, para mim, é o papel da igreja com relação a todos terem que olhar para o alvo. Nós estamos aqui para, ao invés de julgar um ao outro, a gente fortalecer as pessoas na sua caminhada. Tem gente que tropeça, tem gente que é um corredor exímio, tem gente que sai ali com toda a dificuldade. Não importa, nós estamos aqui para fortalecer a caminhada das pessoas. É isso que o Senhor junta esse povo, foi por isso que Ele não te levou logo para o céu. Porque Ele quer que você fique aqui, gritando da arquibancada, ou entrando até dentro da pista para colocar a mão no ombro dessa pessoa e correr com ela. E todos nós, vamos chegar no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, não é não, gente? Você vê como ela está falando? Você vê como quando a gente se dedica à palavra, ela fala aos nossos corações, que você se dedique a Cristo, ao Espírito Santo e à sua palavra todos os dias, porque isso vai fazer com que você esteja firmado no caminho. E nessa mesma metáfora, história, a igreja se perde muitas vezes com as coisas dos homens, mas a gente tem um outro jeito de voltar ao caminho. É através de uma outra coisa que nos faz ficar no alvo, é a oração. Quem conhecer esse segredo sabe que a oração, mais do que conquistar coisas, a oração nos leva a permanecer no caminho, porque ela corrige coisas na nossa vida. Porque não adianta você ser recebedor de muitas coisas e não estar no alvo mais. É melhor que você consiga as 2 coisas. Seja abençoado, como já foi profetizado na sua palavra, na palavra de Deus, que você seria abençoado se andasse nos caminhos do Senhor, mas também hoje aqui ouvindo de que a oração nos faz ouvir a voz de Deus. Ah, como é maravilhoso que a vida de oração seja renovada nesta manhã. Que a gente possa seguir isso. Quando você está muito vazio, feito aquela lata vazia, não é só o problema de estar assim. Provavelmente você também está se afastando do caminho. Esse que é o problema. Por isso que a vida pessoal e da igreja de oração é importante, porque vão integrando as pessoas novamente na jornada. A nossa experiência de grupos de vida, e aqui do púlpito, eu quero pedir isso, que haja uma renovação de oração nos grupos de vida. Sejam grupos da palavra, sejam grupos de comunhão, porque essas 2 coisas levam ao alvo, mas sejam grupos de oração, amém? Sensíveis ao agir do Espírito Santo, é que o Espírito Santo falar em nossas reuniões para dirigir a gente naquilo que o Senhor quer que a gente percorra a cada dia. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, que marchem, que marchem. Eu louvo a Deus porque há um prêmio, meus irmãos, e nós vamos receber esse prêmio. Esse prêmio é real, você já está vivendo hoje aqui. Porque quando eu fui ler as outras versões, na LTH, na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto tem uma outra maneira de ler, e que não é uma propaganda da nossa denominação, mas eu quero lembrar do nosso estilo de vida como igreja de Jesus Cristo. E aí eu quero que você leia aqui essa versão do mesmo texto, toda a igreja. Porque diz assim, claro, irmãos, o quê?
Esse prêmio é a nova vida. Deus colocou o povo dele. Tudo bem que eu não estou falando da denominação, não. Eu estou falando desse corpo aqui. Amém, gente? Eu estou falando de Jesus Cristo. E veja se for, porque se for da vontade de Deus, esse também é o cumprimento, que essa nova vida seja uma nova vida para você. E para mim, a nova vida, a Igreja Nova Vida, foi uma nova vida que Jesus pôde fazer através dessa experiência. Mas ele está falando aqui da nova vida em Jesus Cristo. Fala assim, Deus me deu uma nova vida. É essa nova vida, por vários sentidos, que eu louvo ao Senhor. E eu entendo que Ele me ama, Ele tem cuidado da minha vida. Deu uma nova vida para o quê? A qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, é fé. Fé é o maior patrimônio que eu e você podemos ter. Enquanto você estiver olhando para o alvo. Eu quero dizer, se tiver fé, enquanto tiver fé, há esperança. Amém? Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Creio que eu estou falando, isso é a mesma metáfora do alvo. E a gente tem uma fé desse tamanho, mas não importa, se a gente tiver do tamanho do grão de mostarda, o nosso Deus é o Deus dos deuses. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Quem pode testemunhar aqui que já esteve de cara com a morte? Faz um sinal assim e está aqui hoje, aqui, louvando a Deus. Eu quero dizer para você, Deus é o mesmo Deus que se manifesta na sua vida assim, Ele pode se manifestar na vida de todos nós aqui. Eu não vou perguntar, mas eu sei que pessoas aqui superaram as suas experiências de abuso, as suas experiências de trauma, as suas experiências do passado, as suas perdas. Elas olham e elas, se eu desse esse microfone aqui, falariam, foi Jesus que me sustentou. Foi o poder dele que me colocou de pé. Eu olhei, eu não sabia mais o que fazia. Meus irmãos, uma vez eu visitei um lar. E havia só tristeza, que ninguém viva isso. É horrível. A mãe sentada porque havia perdido seu filho precocemente. Eu fui para visitá-la, ela passava a mão na cama do seu filho que nunca mais veria. O quarto estava arrumado do mesmo jeito. Ela passando a mão. E o que é que eu faço? Essa pergunta foi a porta de entrada da transformação da vida dela. Eu falei assim, eu vou te apresentar o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Ela perdeu o filho dela, mas aquela experiência, de maneiras avessas e loucas, serviu para que o coração dela se abrisse para Jesus. E ela foi liberta daquela dor, conseguiu seguir em frente e hoje vive cheia da presença do Senhor Jesus. Não olhe para o que os seus ouvidos, não siga o que os seus ouvidos estão ouvindo dos homens. Não siga aquilo em que, muitas vezes, os cálculos da economia estão dizendo. E aqui eu não estou falando para você não aceitar a orientação das autoridades da economia. Eu estou falando algo que é diferente. Eu estou dizendo, não se desespere, porque o Senhor é aquele que faz coisas novas. Amém? O componente que não está em nenhuma equação ali, existe esse componente ali. Eu olho assim, eu olho para as coisas assim, fico impressionado com a nação. Ela pode estar arrumando para a direção que for, uma família está arrumando para uma direção que for. Todo mundo olha os números, os cálculos, olha o passado e o futuro, fala assim, o que é que vai acontecer? Não tem jeito, a vaca vai para o brejo, as coisas vão se perder, parece que o futuro está se esvaindo, não conseguimos segurar. Mas aí tem algo novo nessa equação. É Deus que entra nessa equação. Então, para toda a vida, mantenha os seus olhos no Senhor. Se os seus olhos estiverem no Senhor, e é com isso aqui eu concluo. Se estiverem no Senhor, mesmo que como na metáfora do arqueiro, o mundo vende os seus olhos. O mundo segue você, os problemas seguem você, diferentemente da ilustração do início. Se você estiver com os olhos fitos no Senhor, você não errará o alvo, que é Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você pode fazer uma oração aí no seu lugar?